Imagine-se de pé na sala do trono do ser mais poderoso que existe. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías no ano da morte do rei Uzias. Esse encontro extraordinário com Deus transformou Isaías de um homem comum em um dos profetas mais influentes da história. A mensagem principal é clara. Quando realmente nos deparamos com a santidade de Deus, enxergamos nossa própria pecaminosidade. Isso leva à transformação e à missão. A experiência de Isaías nos mostra três perspectivas cruciais: para cima, para dentro e para fora. Olhando para cima, ele vê Deus elevado e exaltado, sentado em um trono. Ele vê Deus em seu poder e autoridade, assentado em seu trono. O trono de Deus é o lugar da autoridade de Deus. Serafins majestosos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Suas vozes fazem tremer os batentes das portas e fumaça enche o templo. Esta não é uma cena suave ou confortável. É uma cena impressionante e inspiradora de reverência. Esse vislumbre da santidade de Deus imediatamente força Isaías a olhar para dentro de si. Ele clama: Ai de mim! Estou arruinado. Por quê? Porque ver a santidade perfeita de Deus revela a nossa própria pecaminosidade. Isaías não estava comparando seus pecados com os pecados dos outros. Ele viu Deus em sua santidade e isso resultou em quebrantamento e criou um espírito desesperado dentro de Isaías. Mas repare no que acontece em seguida. Deus não deixa Isaías em seu desespero. Um serafim toca seus lábios com uma brasa do altar, dizendo: Sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. A visão de Isaías começou com a grandeza de Deus. Depois ele viu a santidade de Deus. E após encontrar Deus e sua santidade, então ele provou da graça de Deus. A alegria do perdão que ele experimentou. É após essa purificação que Isaías olha para fora, ouvindo Deus perguntar: Quem enviarei? A resposta de Isaías é imediata: Eis-me aqui, envia-me a mim. O restante desses capítulos revela a mensagem desafiadora que Deus deu a Isaías para entregar. É um chamado de despertar para a nação que havia se afastado de Deus. Como um agricultor cuidando de sua vinha, Deus havia feito tudo o que era possível para ajudar Israel a prosperar. No entanto, em vez de produzirem bons frutos, eles deram apenas frutos ruins: injustiça, opressão e idolatria. E agora ele dá a Isaías uma nova visão. Mas com essa visão vem uma mensagem poderosa. A acusação de Deus por meio de Isaías é específica e severa. A adoração do povo havia se tornado um ritual vazio. Parem de trazer ofertas sem sentido, declara Deus. Não suporto suas assembleias inúteis. O que Deus deseja em vez disso é justiça e retidão. Aprendam a fazer o que é certo, busquem a justiça, defendam os oprimidos, lutem pela causa dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías confronta vários grupos dentro da sociedade. Os ricos que juntam casa com casa e campo com campo até que não sobre mais espaço, acumulando às custas dos outros. Os festeiros que se levantam cedo pela manhã e correm atrás de suas bebidas enquanto ignoram a obra de Deus. Os líderes corruptos que absolvem os culpados em troca de suborno, mas negam justiça aos inocentes. Até mesmo as mulheres elegantes de Jerusalém, que desfilam com o pescoço erguido e olhares sedutores, recebem um aviso sobre o julgamento que está por vir.
Mas em meio a esses severos avisos, a esperança ressurge. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus promete. Ele fala de um futuro em que as nações afluirão ao seu templo, transformando suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. A guerra cessará e a paz de Deus reinará. A crítica mais severa de Isaías é dirigida àqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que trocam a escuridão pela luz e a luz pela escuridão. Essa confusão moral, uma inversão deliberada da verdade, provoca especialmente a ira de Deus. Quando as pessoas não apenas praticam o mal, mas o celebram como se fosse o certo, corrompem os próprios alicerces da sociedade. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, busque a Deus de todo o coração. Busque conhecê-lo e encontrá-lo em seu poder, sua santidade e sua graça. Como Isaías, precisamos de encontros renovados com Deus, momentos regulares de adoração, oração e leitura das Escrituras. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva correta de quem Deus é e de quem somos em relação a Ele. Depois, permita que Deus o purifique. Quando reconhecemos nosso pecado, não devemos nos esconder ou fugir. Deus oferece perdão e purificação a todos que reconhecem sinceramente sua necessidade. Permita que Ele o humilhe, o quebre e o transforme na pessoa que Ele deseja. E responda ao chamado de Deus. Cada um de nós tem uma missão. Talvez não sejamos profetas como Isaías, mas Deus nos chama a ir, a sermos seus embaixadores em nossas famílias, em nossos locais de trabalho e em toda a nossa comunidade. Ao irmos como seus embaixadores, precisamos defender a justiça. A preocupação de Deus com a justiça e com os oprimidos não mudou. Devemos estender a mão para ajudar os necessitados. E ao fazermos isso, devemos nos proteger contra a conivência. Em um mundo que cada vez mais chama o mal de bem e o bem de mal, precisamos manter uma visão moral clara, baseada na verdade de Deus e permanecer firmes na esperança de suas promessas. Apesar das circunstâncias sombrias, as promessas de restauração e renovação de Deus nos dão esperança para o futuro. Quando realmente virmos Deus como Ele é, veremos a nós mesmos como realmente somos. E veremos o nosso mundo como ele realmente é. Essa visão mudará tudo sobre a forma como vivemos hoje. A mensagem de Isaías continua sendo poderosamente relevante. Em um mundo de confusão moral, religiosidade vazia e injustiça social, precisamos de pessoas que foram transformadas pelo poder e pela santidade de Deus e que estão dispostas a defender a sua verdade. A pergunta que Deus fez no templo ainda ecoa hoje. A quem enviarei? Você está disposto a dizer: aqui estou eu, envia-me a mim?